Bom, pessoal, vamos terminar a nossa última parte da aula. Vamos falar agora da migração de fluxo gênico. Bom, nós falamos de causas da variabilidade genética, que é tudo assunto da nossa teoria moderna da evolução dos seres vivos. Nós falamos sobre o mecanismo pelo qual a evolução acontece, né? Essas mudanças vão acontecer gradualmente ao longo das gerações, que é o mecanismo da seleção natural, os tipos de seleção natural, e agora nós vamos falar de alguns fatores que podem alterar essa variabilidade genética. Então, podem ou aumentar ou diminuir a variabilidade genética de uma população. Um deles é a migração, tá, pessoal? Migração ou fluxo gênico. A gente pode falar em migração quando a gente está pensando no indivíduo, tá? Então, ou seja, eu tenho uma determinada população no ambiente e eu posso ter um evento, por exemplo, em que alguns indivíduos daqui migram para outro local. Ou até mesmo, essa população ela está recebendo indivíduos que vieram de um outro local. Ou está entrando ou está saindo. Tá? Então, pensando do ponto de vista do indivíduo como um todo, a gente está falando de um evento migratório. Mas eu posso pensar isso do ponto de vista genético, porque isso representa fluxo de genes. Aquela combinação genética que está presente naqueles indivíduos que migraram, ela está sendo retirada da população, perdida, vamos dizer assim, da população, ela está sendo acrescentada à medida que novos indivíduos chegam a essa população, são inseridos na população. Então, a migração ou fluxo gênico representam a circulação de organismos individuais ou de seus gametas. Se a gente pensar numa planta, por exemplo, a planta é um organismo séssil, não se movimenta, é fixo. Então, como que a planta, né, como que esses mecanismos de evolução vão acontecer com a planta que vão permitir com que ela consiga desbravar novos ambientes? Porque a gente tem a possibilidade, por exemplo, do pólen, que é uma estrutura reprodutiva, que tem um gameta masculino, ou até mesmo de uma semente, ou até mesmo de um fruto, de se dispersarem para o ambiente. E um pólen, quando ele se dispersa, e ele pode fecundar uma planta, né, da mesma espécie, mas que está localizada mais distante de onde saiu esse pólen, isso está gerando uma migração, um fluxo de genes, porque aquele pólen está levando uma informação genética para um local mais distante. Então, isso vai acontecer tanto para dentro quanto para fora da população. Isso pode acrescentar novas variações, ou seja, novos alelos, novas versões gênicas na população, ou modificar a frequência dos alelos que já existem na população. E o resultado, pessoal? O resultado vai ser, em alguns momentos, a migração vai proporcionar um aumento da variabilidade genética populacional, em outros momentos, uma diminuição dessa variabilidade genética. Então, aqui um exemplo aleatório para vocês: a gente tem uma população de besouros, e aí teve um cruzamento entre dois desses besourinhos aí, e aí 2 besourinhos verdes, nasceu a maioria verde, mas nasceu o marronzinho. Então tem uma população que a maior frequência é dos verdes. Só que pode acontecer um evento de imigração, ou seja, de chegada de novos besouros marrons, e uma vez que eles cheguem, você simplesmente altera a frequência alélica dessa população, porque eu vou ter praticamente mais ou menos a mesma coisa, se não mais, né, se a gente contar aí, besouros marrons proporcionalmente aos verdes. Então, eu estou alterando a estrutura genética dessa população através de um evento de imigração, de chegada de novos indivíduos àquela população. E aí, como eu falei para vocês, se a gente pensar nas plantas, a gente tem como isso acontecer através das estruturas reprodutivas daquela planta. Então, através da dispersão de pólen, ou até mesmo pensando na dispersão de frutos e sementes que permitem com que aquele vegetal ele consiga desbravar novos ambientes. Bom, esse aqui é um exemplo muito bacana, porque de um trabalho que inclusive eu vou deixar completo disponível para vocês, um estudo que eles fizeram sobre as migrações de populações humanas, né? E a gente sabe que as populações humanas, quando eu falo população humana, a gente está falando, né, dos hominídeos, elas surgiram na África, e que houve vários eventos de migração
de populações humanas ao longo do tempo, né, à medida que essas populações foram se diversificando. E aí, foi feito um estudo de diversidade genética das populações atuais hoje. Então, a população das Américas, da África, da Europa, Oceania. E aí, o que foi observado? Asiáticos, que existe uma variabilidade genética muito maior nas populações africanas e muito menor variabilidade genética nas populações das Américas. E isso coincide com o fluxo migratório de populações humanas. Exatamente. Então, hoje em dia, a gente tem uma boa hipótese para explicar essa distribuição mundial de variabilidade genética. Com base nos achados fósseis e estudos arqueológicos que foram feitos e nas análises do DNA das populações, né, que não existem mais e que existem hoje, nós temos evidências de que a nossa espécie, o Homo sapiens, se originou na África e de lá ela foi se dispersando, ou seja, eventos de migração. O êxodo teve como primeira parada o Oriente Médio, ocupações depois na Europa e da Ásia. A partir de lá, populações ocuparam regiões do Sudeste Pacífico, Nordeste Asiático e finalmente chegou na América. Como o fluxo gênico ele está relacionado com essa circulação de genes, né, através de indivíduos para determinados locais, é claro que cada evento migratório que está sendo marcado aí, não foi todo mundo que migrou, foram sempre subpopulações. E essas subpopulações não vão representar toda a variabilidade, diversidade genética da população original que estava na África. Então é natural, é razoável a gente supor, e isso foi comprovado, que a população africana ela é muito mais diversa geneticamente, tá? Isso tem um impacto super importante, pensando do ponto de vista de doenças, de imunidade, de uma série de questões relacionadas à nossa saúde, principalmente. Bom, vamos falar um pouquinho da deriva gênica. Nós falamos dos eventos de migração, a gente vai falar agora da deriva. A deriva gênica também é um processo que vai interferir com a frequência gênica de uma população. A deriva, ela é uma mudança na frequência gênica, uma mudança ao acaso, completamente ao acaso. E é um fenômeno que é muito comum de se observar em populações pequenas. Quando a população é muito grande, milhares e milhões de indivíduos, a gente praticamente não percebe essas perdas que vão acontecer através da deriva gênica. Mas se a população é pequena, se são 10 indivíduos, se 5 forem eliminados, só vão restar 5. E 5, né, de 10, é uma proporção razoável de indivíduos que foram perdidos por deriva gênica. Então, isso pode causar uma perda de variabilidade genética muito drástica naquela população. Isso pode ter um impacto muito grande para a sobrevivência da espécie. A deriva gênica, ela pode resultar, então, na perda de alguns alelos, alguns genes importantes que acabaram morrendo junto com aqueles indivíduos, inclusive alguns que eram bons para a adaptação daquela espécie, ou fixando e aumentando outros, ou seja, é um evento completamente ao acaso. Eu gosto muito de pensar na deriva em relação às catástrofes. Uma catástrofe, pessoal, é uma catástrofe. Uma enchente é uma enchente. Uma enchente invade e morre gente, e não quer saber que tipo de constituição genética que a pessoa tem, se é capacidade adaptativa, o quanto que fulano vai contribuir para a sobrevivência da espécie, não pode morrer, não, é uma catástrofe. Pegou quem estava na frente, quem foi o azarado, vamos dizer assim, que estava na frente, para a gente associar com a deriva. A deriva genética, ao contrário da seleção natural, ela não considera o benefício ou prejuízo que um alelo tem para o indivíduo. Ela simplesmente é um evento ao acaso que vai acontecer e que pode causar ou não um grande prejuízo do ponto de vista genético, de diversidade genética para aquela população. Um exemplo de deriva gênica é o que a gente chama de efeito gargalo. Tá? O que acontece? Um determinado desastre natural, um terremoto, um maremoto, uma enchente, um incêndio, caiu um meteoro, seja lá o que for, causou a morte, dizimou boa parte da população. Tem como prever quem que vai morrer? Não tem, né, gente? É um desastre, né? Matou quem estava ali debaixo. Ou caiu uma pedra, esmagou 10 formigas.
Não sei que constituição genética que essas formigas tinham. O fato que, se a população tinha 20 formigas, matei 50%. Então, o efeito, do ponto de vista genético, desse desastre, dessa deriva, ele pode ser um efeito drástico na diversidade genética dessa população de formiga. Dizima boa parte da população, deixam alguns poucos sobreviventes aleatoriamente. Aqui no exemplo eu coloquei, ó, quem sobreviveu? Bolinha azul, bolinha verde, uma bolinha azul, uma verde, uma alaranjada. Isso representa a variabilidade genética da população original? Claro que não. O roxo já não existe mais, o azul estava em maior frequência, e o verde simplesmente está quase a mesma frequência do laranjado, que só tinha um, que foi o sortudo que sobreviveu. Tá vendo, gente? Então é evento da deriva. Outro exemplo é o efeito fundador. Um pequeno grupo de indivíduos de uma população maior se separa para estabelecer uma colônia. Então tem a população enorme com aquela diversidade genética e 3 perdidos falam assim, ó, quero sair daqui, são os filhos pródigos. E resolvem estabelecer uma nova colônia, separada da colônia original. É claro que esse evento de migração que acontecer, essa nova colônia que vai ser fundada, ela não vai representar a diversidade genética completa da população original. Então a gente está falando de um caso de migração associado com um caso de deriva. Por quê? Porque eu vou ter uma perda de variabilidade genética nesse caso. Mudando um pouco de assunto, um outro tema importante da teoria moderna da evolução é a especiação. O que é a especiação? A especiação, pessoal, é o processo pelo qual ocorre o surgimento, a formação de novas espécies. O que é uma espécie? Você deve ter estudado em várias disciplinas da biologia que a espécie, ela representa um grupo taxonômico em que os indivíduos entre si são os mais semelhantes geneticamente entre si. Quando a gente estuda taxonomia, a gente estuda que nós podemos classificar os seres vivos em vários grupos. A gente tem um grupão que representa os reinos, reino Monera, reino Protista, reino Plantae, reino Animalia, certo? Reino Fungi. E a gente tem as categorias taxonômicas mais específicas, e à medida que eu vou descendo na categoria taxonômica, eu vou deixando de ser amplo, eu vou tornando cada vez mais específico. Então eu passo pelo filo, pela classe, pela ordem, pela família, pelo gênero, até eu chegar na espécie. Do ponto de vista biológico,